A enfermeira que viu uma pena antes da cura via noites em que o silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer dor, e eu me perguntava se a esperança era apenas um eco distante em corredores vazios, uma melodia fantasma que só se ouvia quando a alma estava cansada demais para lutar. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, mas eu, uma enfermeira acostumada a ver a fragilidade da vida todos os dias, duvidava que a minha alma, ou qualquer uma, pudesse sequer suportar um vislumbre de algo tão puro em meio a tanta desolação. Naquela noite, contudo, algo que não era apenas humano, nem simplesmente um produto da minha mente exausta, entrou sutilmente no meu mundo, e trouxe consigo uma promessa que eu já não ousava mais sequer murmurar. Permita-me contar sobre Clara. Clara, assim como eu, ou talvez como você, havia construído sua vida em torno do cuidado. Seus dias eram uma tapeçaria de sorrisos contidos e lágrimas silenciosas nos corredores de um hospital, onde a vida e a morte dançavam uma valsa eterna. Ela era a mão que segurava, o ouvido que escutava, o olhar que compreendia a dor sem precisar de palavras. Mas o peso de ver tantas partidas, de testemunhar a fragilidade humana em sua forma mais crua, começou a corroer sua própria essência. A armadura que ela havia construído para proteger seu coração estava se esfacelando, pedaço por pedaço, especialmente quando a sombra da doença ousou invadir seu próprio lar. Daniel, seu irmão mais novo, a alegria da família, o sol em dias nublados, estava se apagando lentamente, consumido por uma enfermidade que parecia zombar da medicina, do conhecimento, da própria esperança. Clara se sentia impotente. Suas mãos, tão hábeis em aliviar o sofrimento alheio, pareciam inúteis diante da dor de Daniel. Cada consulta, cada prognóstico, cada olhar dos médicos transmitia uma mensagem que ela se recusava a aceitar, mas que, no fundo da alma, já sentia como uma verdade fria e implacável. Ela passava as noites em vigília no hospital, o cheiro de antisséptico impregnado em suas roupas e em seus sonhos. O murmúrio constante dos aparelhos, o bip rítmico que marcava a presença da vida e o silêncio repentino que anunciava sua partida, tornaram-se a trilha sonora de sua existência. Onde estava a fé que ela um dia teve, aquela certeza ingênua de que um poder maior sempre velava por nós? Despedaçada, ela rezava, mas suas preces pareciam se dissipar no ar rarefeito do quarto de hospital, sem nunca alcançar um céu que parecia surdo, ou talvez, simplesmente indiferente. A solidão e o desespero eram seus únicos companheiros naquelas madrugadas geladas, onde cada amanhecer parecia trazer mais uma camada de cinza para sua alma. Foi numa dessas noites, após receber as notícias mais sombrias sobre o estado de Daniel, que Clara cambaleou de volta para casa. A casa, antes um porto seguro, parecia agora um santuário de memórias que a sufocavam. Ela entrou no quarto de Daniel, um espaço que ele havia deixado com a pressa de um adolescente que sonha com o futuro, e que agora esperava, silencioso e intocado, por um retorno que parecia cada vez mais impossível. Os objetos dele, espalhados com a desorganização típica da juventude, eram como pequenos punhais no coração de Clara. O violão encostado na parede, o livro de aventura aberto sobre a escrivaninha, um desenho quase infantil de um dragão soltando fogo. Cada um deles contava uma história de vida, de sonhos interrompidos. Clara se sentou na cama vazia, afundando-se no colchão macio, e deixou as lágrimas rolarem, uma torrente incontrolável que lavava a esperança e deixava apenas o sal amargo da dor. O ar no quarto parecia denso, carregado de um sofrimento que se espalhava por cada móvel, cada centímetro do espaço. Ela fechou os olhos, desejando que tudo acabasse, que a dor se transformasse em nada, que a própria vida cessasse de latejar em suas veias, tamanha a exaustão que sentia. Seus dedos, quase que por instinto, tatearam a estante ao lado da cama, onde Daniel guardava seus tesouros. Havia uma pilha de gibis antigos, um diário com capa de couro surrada e alguns livretos de poesia que ela mesma havia dado a ele. Enquanto seus dedos deslizavam sobre as lombadas empoeiradas, um pequeno objeto, alvo e surpreendentemente puro, caiu suavemente, como uma folha ao vento, e pousou no chão de madeira clara, quase sem fazer barulho. Clara abriu os olhos, piscando em meio às lágrimas, e olhou para baixo. Lá estava ela. Uma pena. Uma única pena. Perfeitamente branca, intocada, com uma leve curvatura nas bordas, como se tivesse acabado de se desprender de uma asa invisível. Ela a pegou,
e a sensação foi de uma leveza etérea, quase irreal. Nos dias que se seguiram, apenas se tornou um ponto fixo, um objeto de contemplação silenciosa. E, imperceptivelmente, uma mudança começou a ocorrer. Um calor sutil, quase um sopro invisível, começou a permear o quarto de Clara. Era um calor que não vinha do aquecedor, nem do sol, mas de uma fonte que ela não conseguia identificar. Uma sensação de paz, frágil no início, como a primeira flor desabrochando após um inverno rigoroso, começou a se infiltrar em seu desespero. Pequenos momentos de quietude, onde a dor parecia ceder um pouco, permitiam que sua respiração se acalmasse, que seu coração encontrasse um ritmo menos frenético. Ela olhava para a pena, e sentia uma presença, tênue e gentil, como se alguém estivesse velando por ela, por eles. Não havia rostos, nem vozes, apenas uma certeza que nascia no âmago do seu ser, ela não estava sozinha. Uma noite, após mais um dia exaustivo no hospital, onde Daniel havia tido uma pequena recaída, Clara voltou para casa com o coração apertado. Ela se deitou, exausta, a pena ainda em sua mão, seu toque suave um pequeno consolo. Enquanto a escuridão da noite a envolvia, ela sentiu um sono diferente a tomar. Não era o sono pesado do cansaço, mas um entorpecimento sereno, quase como ser embalada por uma canção de ninar esquecida. Ela se viu em um lugar. Não era um quarto, nem um hospital. Era um campo vasto, banhado por uma luz dourada e suave, que não vinha de um sol, mas de todas as direções ao mesmo tempo. O ar era puro, límpido, e um perfume de flores que ela nunca havia sentido antes preenchia o ambiente. E lá, no meio daquele campo de luz, estava Daniel. Ele não estava doente, nem fraco. Ele estava radiante, com a pele corada, os olhos brilhantes de vida, um sorriso largo e despreocupado que iluminava seu rosto como nos melhores dias. Ele brincava, corria, parecia a própria encarnação da saúde e da alegria. Clara observava, com o coração pulsando uma mistura de êxtase e incompreensão. E então, ela viu. Ao lado de Daniel, estava uma figura. Não um corpo humano como ela conhecia, mas uma forma luminosa, quase translúcida, que irradiava uma luz tão intensa e pura que seus olhos mortais mal podiam suportar. Não havia traços definidos, nem um rosto claro, mas a presença era inegável, esmagadora em sua quietude. A figura emanava uma sensação de amor incondicional, de paz absoluta, de uma sabedoria ancestral que preenchia todo o espaço e penetrava a alma de Clara. Nenhuma palavra foi dita, mas a comunicação era profunda, direta, sem filtros. Clara sentiu a mensagem, como se cada fibra do seu ser estivesse sendo tocada por uma verdade que transcendia a linguagem. Não estás sozinha, ecoava em seu coração. Ele está seguro, guardado. A cura virá, de uma forma ou de outra. A fé move montanhas que a ciência não pode ver. A figura luminosa estendeu uma mão invisível, ou talvez apenas um feixe de luz, e tocou suavemente a fronte de Daniel, que continuava a sorrir, alheio à profundidade do momento. Um brilho dourado mais intenso envolveu Daniel por um instante, e Clara sentiu uma onda de energia pura e curativa, um calor que não queimava, mas aquecia e restaurava, passando por ela também. Não havia dor, nem medo, apenas uma certeza reconfortante. Ela sabia, com cada célula de seu corpo, que aquele era um anjo, um mensageiro do invisível, que viera para tocar não apenas seu irmão, mas a sua própria alma descrente. O sonho começou a se desfazer lentamente, a luz dourada esmaecendo, o campo de flores se transformando em borrões, Daniel e a figura angelical se tornando etéreos. Clara acordou com um sobressalto, seu coração ainda batendo no ritmo da visão. O quarto estava escuro, silencioso, mas a sensação de paz e esperança, sua fé, antes fragmentada pela dor e pela impotência, não apenas foi restaurada, mas aprofundada. Ela compreendeu que o anjo não viera apenas para curar Daniel fisicamente, mas para curar a sua própria alma, para lembrá-la de que, mesmo nos abismos mais profundos do sofrimento, a luz da esperança nunca se apaga de todo, e que a presença divina está sempre ao nosso lado, pronta para estender uma mão, para deixar um sinal, para sussurrar uma promessa de que não estamos sozinhos. Essa experiência transformou Clara. Ela continuou sendo uma enfermeira dedicada, mas agora carregava uma quietude, uma força interior que irradiava para todos ao seu redor.
Seu olhar se tornou mais compassivo, sua escuta mais atenta. Ela via não apenas corpos doentes, mas almas que precisavam de um toque de luz, de uma palavra de esperança. A pena, ela guardava em um pequeno relicário, não como um objeto de superstição, mas como um símbolo de uma verdade profunda, de que a vida é um milagre contínuo, e que o amor e a compaixão têm a capacidade de transcender todas as barreiras. E assim, a enfermeira que um dia duvidou de tudo, que viu a fragilidade humana em sua forma mais crua, descobriu que, às vezes, o maior milagre não é apenas a cura do corpo, mas a cura da alma que se permite acreditar, que se abre para o invisível, para o toque do sagrado. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho é escuro, confiando que uma luz, por mais tênue que seja, sempre aparecerá. E se, talvez, cada um de nós tiver uma pena de anjo esperando para cair, um sinal sutil que nos aguarda, quando a nossa alma estiver, finalmente, pronta para ver a luz que sempre esteve ali? Eu me pergunto, você já sentiu um toque invisível de esperança em meio a uma noite escura? Já encontrou um sinal que parecia vir de outro lugar, que te trouxe um conforto inexplicável ou uma nova perspectiva? Conte-me nos comentários, adoraria ouvir suas próprias histórias de luz e mistério. E se essa narrativa tocou seu coração, se te fez pensar sobre as maravilhas que nos cercam, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, para que possamos continuar compartilhando essas histórias que nos lembram da beleza do invisível, da força da fé e da presença amorosa que nos guia, mesmo quando não percebemos. A enfermeira que viu uma pena antes da cura via noites em que o silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer dor, e eu me perguntava se a esperança era apenas um eco distante em corredores vazios, uma melodia fantasma que só se ouvia quando a alma estava cansada demais para lutar. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, mas eu, uma enfermeira acostumada a ver a fragilidade da vida todos os dias, duvidava que a minha alma, ou qualquer uma, pudesse sequer suportar um vislumbre de algo tão puro em meio a tanta desolação. Naquela noite, contudo, algo que não era apenas humano, nem simplesmente um produto da minha mente exausta, entrou sutilmente no meu mundo, e trouxe consigo uma promessa que eu já não ousava mais sequer murmurar. Permita-me contar sobre Clara. Clara, assim como eu, ou talvez como você, havia construído sua vida em torno do cuidado. Seus dias eram uma tapeçaria de sorrisos contidos e lágrimas silenciosas nos corredores de um hospital, onde a vida e a morte dançavam uma valsa eterna. Ela era a mão que segurava, o ouvido que escutava, o olhar que compreendia a dor sem precisar de palavras. Mas o peso de ver tantas partidas, de testemunhar a fragilidade humana em sua forma mais crua, começou a corroer sua própria essência. A armadura que ela havia construído para proteger seu coração estava se esfacelando, pedaço por pedaço, especialmente quando a sombra da doença ousou invadir seu próprio lar. Daniel, seu irmão mais novo, a alegria da família, o sol em dias nublados, estava se apagando lentamente, consumido por uma enfermidade que parecia zombar da medicina, do conhecimento, da própria esperança. Clara se sentia impotente. Suas mãos, tão hábeis em aliviar o sofrimento alheio, pareciam inúteis diante da dor de Daniel. Cada consulta, cada prognóstico, cada olhar dos médicos transmitia uma mensagem que ela se recusava a aceitar, mas que, no fundo da alma, já sentia como uma verdade fria e implacável. Ela passava as noites em vigília no hospital, o cheiro de antisséptico impregnado em suas roupas e em seus sonhos. O murmúrio constante dos aparelhos, o bip rítmico que marcava a presença da vida e o silêncio repentino que anunciava sua partida, tornaram-se a trilha sonora de sua existência. Onde estava a fé que ela um dia teve, aquela certeza ingênua de que um poder maior sempre velava por nós? Despedaçada, ela rezava, mas suas preces pareciam se dissipar no ar rarefeito do quarto de hospital, sem nunca alcançar um céu que parecia surdo, ou talvez, simplesmente indiferente. A solidão e o desespero eram seus únicos companheiros naquelas madrugadas geladas, onde cada amanhecer parecia trazer mais uma camada de cinza para sua alma. Foi numa dessas noites, após receber as notícias mais sombrias sobre o estado de Daniel, que Clara cambaleou de volta para casa. A casa, antes um porto seguro, parecia agora um santuário de memórias que a sufocavam. Ela entrou no quarto de Daniel,
Um espaço que ele havia deixado com a pressa de um adolescente que sonha com o futuro, e que agora esperava, silencioso e intocado, por um retorno que parecia cada vez mais impossível. Os objetos dele, espalhados com a desorganização típica da juventude, eram como pequenos punhais no coração de Clara. O violão encostado na parede, o livro de aventura aberto sobre a escrivaninha, um desenho quase infantil de um dragão soltando fogo. Cada um deles contava uma história de vida, de sonhos interrompidos. Clara se sentou na cama vazia, afundando-se no colchão macio, e deixou as lágrimas rolarem, uma torrente incontrolável que lavava a esperança e deixava apenas o sal amargo da dor. O ar no quarto parecia denso, carregado de um sofrimento que se espalhava por cada móvel, cada centímetro do espaço. Ela fechou os olhos, desejando que tudo acabasse, que a dor se transformasse em nada, que a própria vida cessasse de latejar em suas veias, tamanha a exaustão que sentia. Seus dedos, quase que por instinto, tatearam a estante ao lado da cama, onde Daniel guardava seus tesouros. Havia uma pilha de gibis antigos, um diário com capa de couro surrada e alguns livretos de poesia que ela mesma havia dado a ele. Enquanto seus dedos deslizavam sobre as lombadas empoeiradas, um pequeno objeto, alvo e surpreendentemente puro, caiu suavemente, como uma folha ao vento, e pousou no chão de madeira clara, quase sem fazer barulho. Clara abriu os olhos, piscando em meio às lágrimas, e olhou para baixo. Lá estava ela. Uma pena. Uma única pena. Perfeitamente branca, intocada, com uma leve curvatura nas bordas, como se tivesse acabado de se desprender de uma asa invisível. Ela a pegou, e a sensação foi de uma leveza etérea, quase irreal. Nos dias que se seguiram, a pena se tornou um ponto fixo, um objeto de contemplação silenciosa. E, imperceptivelmente, uma mudança começou a ocorrer. Um calor sutil, quase um sopro invisível, começou a permear o quarto de Clara. Era um calor que não vinha do aquecedor, nem do sol, mas de uma fonte que ela não conseguia identificar. Uma sensação de paz, frágil no início, como a primeira flor desabrochando após um inverno rigoroso, começou a se infiltrar em seu desespero. Pequenos momentos de quietude, onde a dor parecia ceder um pouco, permitiam que sua respiração se acalmasse, que seu coração encontrasse um ritmo menos frenético. Ela olhava para a pena, e sentia uma presença, tênue e gentil, como se alguém estivesse velando por ela, por eles. Não havia rostos, nem vozes, apenas uma certeza que nascia no âmago do seu ser, ela não estava sozinha. Uma noite, após mais um dia exaustivo no hospital, onde Daniel havia tido uma pequena recaída, Clara voltou para casa com o coração apertado. Ela se deitou, exausta, a pena ainda em sua mão, seu toque suave um pequeno consolo. Enquanto a escuridão da noite a envolvia, ela sentiu um sono diferente a tomar. Não era o sono pesado do cansaço, mas um entorpecimento sereno, quase como ser embalada por uma canção de ninar esquecida. Ela se viu em um lugar. Não era um quarto, nem um hospital. Era um campo vasto, banhado por uma luz dourada e suave, que não vinha de um sol, mas de todas as direções ao mesmo tempo. O ar era puro, límpido, e um perfume de flores que ela nunca havia sentido antes preenchia o ambiente. E lá, no meio daquele campo de luz, estava Daniel. Ele não estava doente, nem fraco. Ele estava radiante, com a pele corada, os olhos brilhantes de vida, um sorriso largo e despreocupado que iluminava seu rosto como nos melhores dias. Ele brincava, corria, parecia a própria encarnação da saúde e da alegria. Clara observava, com o coração pulsando uma mistura de êxtase e incompreensão. E então, ela a viu. Ao lado de Daniel, estava uma figura. Não um corpo humano como ela conhecia, mas uma forma luminosa, quase translúcida, que irradiava uma luz tão intensa e pura que seus olhos mortais mal podiam suportar. Não havia traços definidos, nem um rosto claro, mas a presença era inegável, esmagadora em sua quietude. A figura emanava uma sensação de amor incondicional, de paz absoluta, de uma sabedoria ancestral que preenchia todo o espaço e penetrava a alma de Clara. Nenhuma palavra foi dita, mas a comunicação era profunda, direta, sem filtros. Clara sentiu a mensagem, como se cada fibra do seu ser estivesse sendo tocada por uma verdade que transcendia a linguagem. Não estás sozinha, ecoava em seu coração.
Ele está seguro, guardado. A cura virá, de uma forma ou de outra. A fé move montanhas que a ciência não pode ver. A figura luminosa estendeu uma mão invisível, ou talvez apenas um feixe de luz, e tocou suavemente a fronte de Daniel, que continuava a sorrir, alheio à profundidade do momento. Um brilho dourado mais intenso envolveu Daniel por um instante, e Clara sentiu uma onda de energia pura e curativa, um calor que não queimava, mas aquecia e restaurava, passando por ela também. Não havia dor, nem medo, apenas uma certeza reconfortante. Ela sabia, com cada célula de seu corpo, que aquele era um anjo, um mensageiro do invisível, que viera para tocar não apenas seu irmão, mas a sua própria alma descrente. O sonho começou a se desfazer lentamente, a luz dourada esmaecendo, o campo de flores se transformando em borrões, Daniel e a figura angelical se tornando etéreos. Clara acordou com um sobressalto, seu coração ainda batendo no ritmo da visão. O quarto estava escuro, silencioso, mas a sensação de paz e esperança, sua fé, antes fragmentada pela dor e pela impotência, não apenas foi restaurada, mas aprofundada. Ela compreendeu que o anjo não viera apenas para curar Daniel fisicamente, mas para curar a sua própria alma, para lembrá-la de que, mesmo nos abismos mais profundos do sofrimento, a luz da esperança nunca se apaga de todo, e que a presença divina está sempre ao nosso lado, pronta para estender uma mão, para deixar um sinal, para sussurrar uma promessa de que não estamos sozinhos. Essa experiência transformou Clara. Ela continuou sendo uma enfermeira dedicada, mas agora carregava uma quietude, uma força interior que irradiava para todos ao seu redor. Seu olhar se tornou mais compassivo, sua escuta mais atenta. Ela via não apenas corpos doentes, mas almas que precisavam de um toque de luz, de uma palavra de esperança. A pena, ela guardava em um pequeno relicário, não como um objeto de superstição, mas como um símbolo de uma verdade profunda, de que a vida é um milagre contínuo, e que o amor e a compaixão têm a capacidade de transcender todas as barreiras. E assim, a enfermeira que um dia duvidou de tudo, que viu a fragilidade humana em sua forma mais crua, descobriu que, às vezes, o maior milagre não é apenas a cura do corpo, mas a cura da alma que se permite acreditar, que se abre para o invisível, para o toque do sagrado. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho é escuro, confiando que uma luz, por mais tênue que seja, sempre aparecerá. E se, talvez, cada um de nós tiver uma pena de anjo esperando para cair, um sinal sutil que nos aguarda, quando a nossa alma estiver, finalmente, pronta para ver a luz que sempre esteve ali? Eu me pergunto, você já sentiu um toque invisível de esperança em meio a uma noite escura? Já encontrou um sinal que parecia vir de outro lugar, que te trouxe um conforto inexplicável ou uma nova perspectiva? Conte-me nos comentários, adoraria ouvir suas próprias histórias de luz e mistério. E se essa narrativa tocou seu coração, se te fez pensar sobre as maravilhas que nos cercam, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, para que possamos continuar compartilhando essas histórias que nos lembram da beleza do invisível, da força da fé e da presença amorosa que nos guia, mesmo quando não percebemos. A enfermeira que viu uma pena antes da cura via noites em que o silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer dor, e eu me perguntava se a esperança era apenas um eco distante em corredores vazios, uma melodia fantasma que só se ouvia quando a alma estava cansada demais para lutar. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, mas eu, uma enfermeira acostumada a ver a fragilidade da vida todos os dias, duvidava que a minha alma, ou qualquer uma, pudesse sequer suportar um vislumbre de algo tão puro em meio a tanta desolação. Naquela noite, contudo, algo que não era apenas humano, nem simplesmente um produto da minha mente exausta, entrou sutilmente no meu mundo, e trouxe consigo uma promessa que eu já não ousava mais sequer murmurar. Permita-me contar sobre Clara. Clara, assim como eu, ou talvez como você, havia construído sua vida em torno do cuidado. Seus dias eram uma tapeçaria de sorrisos contidos e lágrimas silenciosas nos corredores de um hospital, onde a vida e a morte dançavam uma valsa eterna. Ela era a mão que segurava, o ouvido que escutava, o olhar que compreendia a dor sem precisar de palavras. Mas o peso de ver tantas partidas, de testemunhar a fragilidade humana em sua forma mais crua, começou a corroer sua própria essência.
A armadura que ela havia construído para proteger seu coração estava se esfacelando, pedaço por pedaço, especialmente quando a sombra da doença ousou invadir seu próprio lar. Daniel, seu irmão mais novo, a alegria da família, o sol em dias nublados, estava se apagando lentamente, consumido por uma enfermidade que parecia zombar da medicina, do conhecimento, da própria esperança. Clara se sentia impotente. Suas mãos, tão hábeis em aliviar o sofrimento alheio, pareciam inúteis diante da dor de Daniel. Cada consulta, cada prognóstico, cada olhar dos médicos transmitia uma mensagem que ela se recusava a aceitar, mas que, no fundo da alma, já sentia como uma verdade fria e implacável. Ela passava as noites em vigília no hospital, o cheiro de antisséptico impregnado em suas roupas e em seus sonhos. O murmúrio constante dos aparelhos, o bip rítmico que marcava a presença da vida e o silêncio repentino que anunciava sua partida, tornaram-se a trilha sonora de sua existência. Onde estava a fé que ela um dia teve, aquela certeza ingênua de que um poder maior sempre velava por nós? Despedaçada, ela rezava, mas suas preces pareciam se dissipar no ar rarefeito do quarto de hospital, sem nunca alcançar um céu que parecia surdo, ou talvez, simplesmente indiferente. A solidão e o desespero eram seus únicos companheiros naquelas madrugadas geladas, onde cada amanhecer parecia trazer mais uma camada de cinza para sua alma. Foi numa dessas noites, após receber as notícias mais sombrias sobre o estado de Daniel, que Clara cambaleou de volta para casa. A casa, antes um porto seguro, parecia agora um santuário de memórias que a sufocavam. Ela entrou no quarto de Daniel, um espaço que ele havia deixado com a pressa de um adolescente que sonha com o futuro, e que agora esperava, silencioso e intocado, por um retorno que parecia cada vez mais impossível. Os objetos dele, espalhados com a desorganização típica da juventude, eram como pequenos punhais no coração de Clara. O violão encostado na parede, o livro de aventura aberto sobre a escrivaninha, um desenho quase infantil de um dragão soltando fogo. Cada um deles contava uma história de vida, de sonhos interrompidos. Clara se sentou na cama vazia, afundando-se no colchão macio, e deixou as lágrimas rolarem, uma torrente incontrolável que lavava a esperança e deixava apenas o sal amargo da dor. O ar no quarto parecia denso, carregado de um sofrimento que se espalhava por cada móvel, cada centímetro do espaço. Ela fechou os olhos, desejando que tudo acabasse, que a dor se transformasse em nada, que a própria vida cessasse de latejar em suas veias, tamanha a exaustão que sentia. Seus dedos, quase que por instinto, tatearam a estante ao lado da cama, onde Daniel guardava seus tesouros. Havia uma pilha de gibis antigos, um diário com capa de couro surrada e alguns livretos de poesia que ela mesma havia dado a ele. Enquanto seus dedos deslizavam sobre as lombadas empoeiradas, um pequeno objeto, alvo e surpreendentemente puro, caiu suavemente, como uma folha ao vento, e pousou no chão de madeira clara, quase sem fazer barulho. Clara abriu os olhos, piscando em meio às lágrimas, e olhou para baixo. Lá estava ela. Uma pena. Uma única pena. Perfeitamente branca, intocada, com uma leve curvatura nas bordas, como se tivesse acabado de se desprender de uma asa invisível. Ela a pegou, e a sensação foi de uma leveza etérea, quase irreal. Nos dias que se seguiram, a pena se tornou um ponto fixo, um objeto de contemplação silenciosa. E, imperceptivelmente, uma mudança começou a ocorrer. Um calor sutil, quase um sopro invisível, começou a permear o quarto de Clara. Era um calor que não vinha do aquecedor, nem do sol, mas de uma fonte que ela não conseguia identificar. Uma sensação de paz, frágil no início, como a primeira flor desabrochando após um inverno rigoroso, começou a se infiltrar em seu desespero. Pequenos momentos de quietude, onde a dor parecia ceder um pouco, permitiam que sua respiração se acalmasse, que seu coração encontrasse um ritmo menos frenético. Ela olhava para a pena, e sentia uma presença, tênue e gentil, como se alguém estivesse velando por ela, por eles. Não havia rostos, nem vozes, apenas uma certeza que nascia no âmago do seu ser, ela não estava sozinha. Uma noite, após mais um dia exaustivo no hospital, onde Daniel havia tido uma pequena recaída, Clara voltou para casa com o coração apertado. Ela se deitou, exausta, a pena ainda em sua mão, seu toque suave um pequeno consolo.
Enquanto a escuridão da noite a envolvia, ela sentiu um sono diferente a tomar. Não era o sono pesado do cansaço, mas um entorpecimento sereno, quase como